Reconheceu Clark Kent, mas esqueceu de perguntar: e o homem por trás da capa? E a história que nunca te contaram? Nunca até hoje. Ele era símbolo da esperança. O adolescente tímido de Smallville, o garoto que um dia se tornaria o Superman. Mas quem era de verdade Tom Welling por trás dos bastidores? Prepare-se para uma jornada de bastidores, sacrifícios e decisões silenciosas que mudaram não só a série, mas o próprio homem por trás do herói. O peso da máscara. Durante as gravações de Smallville, a série que reinventou o universo da DC na televisão, Tom Welling não era só um ator interpretando Clark Kent. Ele estava, sem saber, se tornando prisioneiro dele, enquanto todos os olhos se voltavam para o jovem de olhos claros, queixos quadrados. O verdadeiro Tom desaparecia em silêncio. Reservado, observador, introvertido, o garoto que antes sonhava em ser bombeiro, agora lutava com o peso de ser um ícone mundial sem nunca ter nem pedido isso. Abre aspas, eu nunca quis ser famoso, eu só queria ter controle sobre minha própria vida, fecha aspas, disse nosso querido Tom Welling. E o mais assustador de tudo isso aqui é que ninguém notava o silêncio entre as cenas. Quando colegas como Michael Rosenbaum brincava com os fãs, Tom se escondia nos bastidores. Não por arrogância, longe disso, mas porque o palco real para ele era interno. Ele era o único do elenco que não fazia convenções nenhuma, não aceitava fantasias de super-herói, recusava convites para eventos da DC, que eram vários, abre aspas. Eu queria que a série fosse sobre o Clark, não sobre mim, fecha aspas. Mas, no fundo, talvez nem ele soubesse onde começava o Clark e onde terminava o Tom. O contrato que mudou sua vida. Tom não queria ser ator, começou como modelo, foi descoberto por acaso e quando o produtor Alfred Gold o viu, ficou claro, esse é o nosso Clark Kent. Mas o contrato era brutal, quase uma década de compromissos diários, gravações exaustivas e ensaios sem descansos e a proibição de participar de outros filmes e séries. Sim, isso era real, isso existia. Tom Welling não era mais um homem, era uma marca. Clark Kent, o rosto da nova geração da DC Comics. E o mais cruel, ele só descobriu isso quando já era tarde demais. O homem por trás do herói. Durante os 10 anos de gravação, Tom perdeu amigos, recusou papéis de destaque e viveu relações que nunca sairiam nos tabloides. Havia rumores de que ele quase entrou para a Liga da Justiça nos cinemas, mas recusou. Outros dizem que ele ficou profundamente abalado com a morte de uma colega da equipe técnica e que gravou por semanas com os olhos inchados sem que ninguém percebesse.
nunca vi alguém tão profissional e tão distante ao mesmo tempo, disse um dos diretores da série. E enquanto todos viam o herói, o homem por trás estava se apagando. Seu casamento foi abalado, amigos não deixado ele. A escolha que chocou os fãs. Quando chegou o final da série, os produtores queriam tudo: voo, capa, uniforme completo, mas Tom foi firme, bateu o pé. Abre aspas. Clark não está pronto. Superman não é um traje, é um símbolo. E isso a série já mostrou, fecha aspas. Por isso, no episódio final de Smallville, Clark voa pela primeira vez, mas nunca veremos de verdade o uniforme. Foi a decisão artística de um ator que defendia a alma do personagem acima do espetáculo visual. É aí que a gente vê que os dois realmente eram um só. E ali, mesmo sem capa, ele se tornou eterno para uma geração. A vida que ninguém viu. Fora das telas, Tom vivia uma realidade quase oposta, bem diferente do que todos os fãs imaginavam. Casou-se longe dos holofotes, teve filhos sem grandes anúncios, recusou contratos milionários para preservar sua liberdade criativa. Isso é bem raro acontecer, hein, galera? Havia até mesmo um rumor de que ele comprou um rancho isolado onde passava dias inteiros sem internet. Ali voltava a ser quem era antes da fama, um homem simples que preferia o silêncio ao aplauso. E lá, talvez, Clark tenha finalmente deixado o Tom respirar. Reflexos de Clark. Tom dizia que Clark Kent salvou a vida dele, mas também engoliu. Em uma entrevista rara, ele confessou, abre aspas, às vezes penso que o Tom morreu em 2001 e voltou só depois de Smallville acabar, fecha aspas. Essa frase ficou marcada entre os fãs mais atentos, porque revela o que muitos não veem: o preço da perfeição. 3 palavras, um silêncio, uma verdade. Ele estava desaparecendo. Por isso que ele sempre se cobrou tanto. Uma década depois, ele volta. Anos depois, Tom retorna a uma aparição surpresa no crossover Crisis nas Infinitas Terras da CW. Mas ele não tem poderes, não voa e muito menos usa capa. Quando perguntam por que, ele responde com um sorriso no rosto. Abre aspas, eu já salvei o mundo, agora posso voltar a ser eu, fecha aspas. E naquele momento era Tom que falava, não Clark. Por isso, ele mostrou lá a esposa dele, a família dele e ele vivendo como um cara normal. Encerramento, a lenda humana. Tom Welling pode não ter vestido o uniforme vermelho e azul, mas talvez seja exatamente por isso que seu Clark Kent é o mais humano de todos, é o que mais se conecta com a gente, com os fãs. E se você achou essa história forte, e a parte 3 vai trazer aqui o que o YouTube, o que o mundo nunca viu. O desaparecimento repentino, projetos enterrados e um retorno inesperado que mudou tudo. Ativa aí agora o sininho antes que a verdade desapareça. Se inscreve aí, deixa o like, comenta o que você achou desse vídeo. Se você quer mais vídeo nesse formato,
Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.